Salve, salve, rapaziada, vamos aqui ao terceiro vídeo aí do oitavo ano, certo? Para vocês, explicando aí a continuação, né? Nós paramos aí na parte de dízima periódica e vamos iniciar agora com a parte de potências aí para vocês, com todas as propriedades das potências, certo? Estamos aí começando a unidade 2 de vocês aí do oitavo ano, certo? Vamos então à definição de potência, né? Quando eu tenho A elevado a N, ó, é o A multiplicado por ele mesmo, né? N vezes, é isso? Se eu tiver aqui A elevado a 5, então eu vou ter aqui 5 letras A multiplicadas, né, por ela mesma. Então, dependendo aqui do valor do N, essa base, né, esse número de baixo, que é chamado base da potência, né, esse de cima, que o N, no caso, é o expoente da potência, então o expoente indica quantas vezes a base é multiplicada, né, por ela mesma. Se o expoente é N, então essa base A, ela vai ser, por exemplo, né, multiplicada por ela mesma N vezes, né? N fatores eu vou ter. Deu para entender mais ou menos? Se não deu, vejamos aqui os exemplos. Ó. Se eu tenho uma potência 10 elevado à terceira potência, né? 10 elevado ao cubo, né? Quando o expoente é 3, chamamos também de cubo. Então eu vou ter aqui o 10 multiplicado por ele, olha, 3 vezes, né? Vou ter 3 fatores iguais. Potência é uma multiplicação de fatores iguais, ok? Não vá fazer aqui 10 vezes 3 e dizer que é 30, não, que esse raciocínio está totalmente aí errado, beleza? Então, 10 à terceira, 10 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, ó. 10 vezes 10 vezes 10, que sabemos que vai dar 1000, não é isso? 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10, 1000. Perfeito? Essa é a ideia de potência. 0,5, por exemplo, elevado à quarta potência, é o 0,5 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, ó, 4 fatores, né? Você faz a multiplicação, 0,5 vezes 0,5, depois o resultado vezes 0,5, depois o resultado vezes 0,5 novamente, que vai dar este resultado final que você está visualizando aí na tela, 0,0625, perfeito? Quando for fração, professor, mesmo raciocínio, 1/3 elevado ao quadrado é 1/3 multiplicado ele por ele 2 vezes, não é isso? 2 fatores aí iguais a 1/3 multiplicado. Como é que multiplica frações? Multiplica numeradores, multiplica denominadores. Lembrou? 1 vezes 1, né? Que vai dar 1. Aqui embaixo, 3 vezes 3, que vai dar 9. Belezinha? Continuando, então, o raciocínio de potências. Vamos aqui a propriedades de potência. Vamos, então? Primeira propriedade de potência, conhecida como produto de potências de mesma base. O que é que você tem que entender nesta propriedade? Que quando você está multiplicando, gente, potências com a mesma base, olha, você repete a base, soma os expoentes, ó, soma esses carinhas de cima. Então, aqui no caso, né, se eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2 elevado à sétima potência, né, 2 elevado ao cubo vezes 2 à sétima, eu repito a base que é 2, olha, repete a base que é 2 e soma os expoentes, 3 mais 7, então fica 2 elevado, né, à décima potência. Está aqui o resultado, olha, 2 elevado à décima potência, o exemplo aí para vocês. Vamos à segunda propriedade, então, de potências. Segunda propriedade de potências, vamos lá. Quociente de potências de mesma base, né? Divisão de potências de mesma base, olha, você deve fazer o que quando for uma divisão? Mesma base aqui embaixo, repete a base, subtrai os expoentes. Lembrando que na divisão tem que ter o cuidado que esse A, né, esse número de baixo, tem que ser diferente de zero. Esse Nzinho aqui ele tem que ser maior ou igual a esse N. Né? Esse númerozinho que fica aqui tem que ser maior ou igual a esse outro. Então, esses cuidados aqui, olha, essas restrições são importantes observarem, certo? Então é só gravar aqui e repete a base, subtrai os expoentes. Vamos ver? Por exemplo, 7 à quinta dividido por 7 ao quadrado. Como é que eu divido essas potências de mesma base? Ó, repete a base que é 7 e subtrai os expoentes, olha, 5 menos 2, ok? Esse é o raciocínio. Então, 5 menos 2 é 3, então eu vou ficar com 7 elevado à terceira potência, o resultado aí, 7 elevado ao cubo. Beleza? Segunda propriedade? Vamos à terceira propriedade aí de potências, que tem no livro de vocês. Vamos lá. Potência de uma potência. Como é essa propriedade? Quando você tiver uma potência elevada a outra potência, olha, você deve fazer o quê? Repete a base e vai multiplicar, olha, os expoentes. Multiplica esse m por esse n, por exemplo. Pessoal, não entendi. Aqui no caso, gente, 5 elevado à segunda potência, né? Ainda elevado à terceira potência. Você deve multiplicar esses expoentes. Repete a base que é 5, observe, está aqui ela. E multiplica os expoentes, olha, 2 vezes 3. Então fica 5 elevado a 2 vezes 3, 5 elevado à sexta potência. Facinho, não é isso? Vamos à quarta propriedade de potências aí. Beleza? Quarta propriedade de potência do seu livro. Como é que eu faço esse tipo de situação, né? A multiplicação de dois números em parênteses elevado a um determinado expoente. Como fazer isso? Fica o primeiro número elevado ao expoente multiplicado pelo segundo número aqui de dentro dos parênteses, também elevado a esse expoente lá de fora.
A vezes B elevado a N é A elevado a N vezes B elevado a N. Vejamos com números, para ficar mais simples aí o seu entendimento, olha. 2 vezes 7 elevado a 3, por exemplo, elevado ao cubo, né, elevado à terceira potência, é 2 elevado à terceira vezes esse 7 elevado à terceira. Está aqui escrito para você. Ó. Tudo que está dentro dos parênteses elevo ao expoente que está lá fora. Beleza? Aqui você tem outro exemplo, aqui você tem outro exemplo, certo? Vamos explicar aqui com fração, por exemplo. Mesmo raciocínio, ó, fica essa fração elevada a esse camarada lá de fora, então fica 1/3 elevado à sexta, vezes também essa outra fração elevada ao camarada lá de fora, ó, vezes 1/2 elevado à sexta potência. Beleza? Então aqui o terceiro exemplo. Esse primeiro termo fica elevado a esse 2 lá de fora, ó. Esse segundo termo aqui, o 7 à terceira, fica elevado a esse 2 lá de fora. Aqui no caso eu tenho que colocar parênteses, né, e lembrar aquela propriedade de multiplicar os expoentes. Ó, 2 vezes 2 fica 5 à quarta, 3 vezes 2 fica 7 à sexta. Nós vimos nesse instante essa propriedade, né, potência de uma potência. E quando a potência tiver base 10, é molezinha, olha, só colocar o 1 e à direita do 1 o total de zeros, olha. Perceba, 10 elevado à quinta é só colocar o 1 e à direita dele, ó, 5 zeros. Fica 100.000, por exemplo. Beleza? 10 elevado aí ao quadrado, é só colocar o 1 e à direita dele o total de zeros, no caso 2 zeros. 10 elevado ao quadrado, perfeito. 10 elevado ao quadrado, é só colocar o 1 e à direita o total de 0, 2 zeros. Pronto, expliquei novamente essa. 10 elevado a 1 é só colocar o algarismo 1 e à direita o total de zeros. Aqui eu só tenho 1, então coloco só 1 zero. Né? O total de zeros igual ao que for aqui no expoente. Então eu coloco 1 e 1 zero, fica 10.